Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, há muito tempo que eu venho querendo, encontrar uma escola. Há alguns anos atrás, Márcia, a gente conversou um pouco sobre isso, que parece que tem uma escola lá na Jatiuca, que tem um curso também, se o pastor, se o irmão Maxwell conhece, que é o CAS, é o CRAS, que dá esse curso, então não sei como é que é lá. E aí, de repente, ontem você mandou uma mensagem para mim, e essa mensagem do professor Maxwell, falando desse projeto, desse curso, eu penso que é uma grande oportunidade, de você que deseja servir em alguma área na igreja, se possa então participar desse curso, se envolver. A Marcelene falou naquele tempo que tinha vontade, de repente, só que Márcia está fazendo outros cursos de tudo, talvez não tenha tempo, mas se você desejar, queridos, participar, me procura até o professor Maxwell ainda essa noite, dá o seu nome para ele, e qualquer dúvida, já fala comigo. Se tem interesse, me procura também, eu entro em contato com ele, passo o seu número e tudo. Mas se hoje tiver alguém interessado em fazer esse curso, aproveita que ele está aqui com a gente, e já começa a tomar informações. Eu tenho certeza que é um ministério que é necessário para a igreja, porque queira quer não, um ministério de inclusão, que queira quer não, eu penso assim, que vai ajudar bastante nessas vidas. A gente transmite o culto, não temos um tradutor de Libras aqui. Eu tenho um sobrinho que ele é da Assembleia de Deus, ele fez 14 anos essa semana, que ele já aparece lá e tudo, bem legal. É um menino de 14 anos, começou a fazer o curso, acho que ele tinha uns 12, 13 anos, e agora já está, participando no culto. Pois é, uns 7 anos, Entendeu, queridos? Então eu louvo a Deus pela vida do professor Maxwell, e espero que os irmãos possam interessar você, homem, mulher, procura o servo de Deus aqui. Nós estamos às portas praticamente da nossa campanha de missões estaduais. Pensando nisso, não é abertura de missões hoje, não é pré-abertura, mas eu pensando nisso, em breve, Vânia, vamos estar fazendo a abertura da campanha de missões estaduais, em pensar, refletir um pouquinho sobre o tema da campanha, que é Somos Um no Amor e na Missão. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 17, versos 20 ao 23, como um primeiro texto, e depois a gente vai fazer uma exposição em 1 Coríntios de todo o sermão, tá bom? Mas abra sua Bíblia em João capítulo 17, versos 20 ao 23. Eu vim com a minha túnica amarela, mas eu disse, só uso se o Brasil ganhar. Não ganhou, tchau, tchau, seleção. E agora continuamos na realidade das nossas vidas. Amém, irmãos? Eu estou sendo curado de muitas coisas no mundo. Uma dessas coisas é isso. Futebol, tal, estou aqui discriminando quem gosta, é um esporte. Beleza, glória a Deus, aleluia. Temos 2 juízes aqui na igreja. Mas, irmãos, para mim, os irmãos sabem que eu sou flamenguista, mas que eu não perco tempo assistindo o jogo do Flamengo, o jogo do Vasco, não estou nem aí para isso. Eu sempre torci, na época em que a gente dava gosto de assistir times como o Flamengo, como a seleção brasileira. Em 81 assisti, eu lembro de um jogo onde tinha Zico, Sócrates,
Quem mais? Toninho Cerezo. Olha aí, que seleção, irmãos. Que a Alemanha ficou de pé, Juninho. Ficou de pé no final da partida para aplaudir a seleção brasileira. Entendeu? Hoje a gente fica de pé para arrancar os cabelos. Eu não, vocês. Eu não estou nem aí, irmãos. Eu queria muito que o nosso Brasil tivesse ganho. Eu sinto muito pelos mais jovens que ainda não alcançaram um campeonato, uma Copa, né? Quem já alcançou aqui? Quem viu o Brasil ser tricampeão? Era? Tetracampeão? Aê! Pentacampeão? Aê! Né? Mas muitos não viram. Mas um dia vocês verão o Hexa. Não sei se vou estar vivo, mas tudo certo, nada errado. Você achou o texto? Só para quebrar um pouquinho o gelo. A palavra de Deus vai nos dizer em João 17, versos 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor venha consolar, confortar os corações dos brasileiros e venha nessa noite também falar aos nossos corações e aplicar a tua santa palavra neles. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Quero que você abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 12 e deixe aberta, que nós vamos expor esse texto. E eu quero convidar você a imaginar. Imagine que você vai a um teatro, vai assistir a uma noite, né? Assistir a uma das maiores orquestras do mundo tocar nesse teatro. O maestro levanta a batuta, mas o violonista principal, ele decide simplesmente não tocar, ficar parado, porque ele está chateado com o pianista. Aí, o pianista resolve tocar uma música diferente no seu próprio ritmo, porque ele acha o seu instrumento mais importante do que os outros instrumentos. Mas o percussionista, ele cruza os braços e ele diz que ninguém nota mesmo o trabalho dele, então ele não vai tocar também, fica parado. Então surge uma pergunta: qual é ou qual seria o resultado disso? Ruídos, caos e simplesmente frustração. Ninguém na plateia será tocado pela beleza da música. Assim, queridos, é a igreja do Senhor. Nós somos chamados para ser um instrumento, ou melhor, ser uma sinfonia de amor para o mundo. Preste atenção nisso, que eu vou repetir. A igreja do Senhor foi chamada para ser como uma sinfonia de amor para o mundo.
E quando um membro ele se cala, quando um membro se isola ou briga, então a música do Evangelho desafina. Ela pode ser até tocada, mas ela desafina para quem está ouvindo do lado de fora. E aí, qual é o resultado? Caos espiritual, confusão espiritual, porque não há melodia, não há sincronização no andamento das notas, dos ritmos. Bem assim é a igreja. Então, algumas lições nós queremos aprender dentro, agora, de 1 Coríntios capítulo 12. Mas olhando para o texto que nós lemos de João, no capítulo 17, a gente vê que o desejo de Jesus, a oração sacerdotal dele, traz uma implicação em relação aos discípulos, nos traz um desejo de Deus, um desejo do Mestre em relação à sua igreja. Ele diz: Pai, eu oro por eles para que eles sejam um, para que vivam em unidade como nós somos, eu e tu somos um. Mas por que será que Jesus ora ao Pai pedindo isso? É porque, querido, sem unidade não há força, sem união não há força. Se a gente quer viver coisas extraordinárias na nossa igreja, no reino de Deus, nós precisamos viver essa realidade de sermos um no amor e na missão. Qual é a missão? A nossa missão é pregar o Evangelho. Então, vamos pensar em algumas lições aqui, rapidinho, dentro desse tema. Somos um no amor e na missão, por causa, em relação à totalidade do corpo. Toda a igreja, ela é convocada. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler dos versos 12 ao 14, por favor. O texto vai nos dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha aqui a unidade presente, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, nenhum membro ele é invisível. Nenhum membro do corpo de Cristo é invisível. Paulo, ele usa aqui a metáfora do corpo humano para nos explicar, para nos falar, para pregar a palavra de Deus, para falar da unidade do corpo de Cristo, a unidade orgânica da igreja. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você. Não. Na igreja, isso é muito importante, escute isso no nome de Jesus. Na igreja não existem espectadores, ou pelo menos não deve existir. Não deve existir atores. Eu não estou aqui condenando o pessoal do teatro, não, é diferente. Porque todos fazem parte do corpo
de Cristo, queridos. Então, existe um perigo também aqui. O perigo do ativismo de poucos. Poucos são ativos, muitos são inertes. Continuam parados, apesar do clamor, apesar da convocação. Porque uma igreja onde apenas 10% dos membros trabalham, contribuem, seja com o seu serviço, seja com as suas finanças, é um corpo doente. Vou repetir. Uma igreja onde apenas 10% dos membros trabalham, investem, é um corpo doente, sobrecarregado e parcialmente paralisado. Essa é uma grande realidade na vida de muitas igrejas. Então, a missão pertence não só ao pastor, não só à esposa do pastor, não só o professor Maxwell, que está trazendo um projeto, fazendo a sua parte. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, porque a missão pertence a toda a igreja. Somos um no amor e na missão. Quem está me entendendo? Amém? Então, pare de olhar para a liderança, ou para mim, que sou pastor, para de olhar para nós como os únicos que são responsáveis pela missão da igreja. Para de olhar para a Vânia como apenas ela e Leandro Silígia, porque também fazem parte da promotoria de missões, como os únicos responsáveis a ir para fora, a promover missões aqui dentro e lá fora, na congregação. Não, para de pensar assim. Somos todos nós que somos responsáveis pela missão na igreja. Nós fomos batizados, o texto nos diz, no mesmo Espírito. Para quê, pastor? Para desempenhar uma função vital. Você entendeu isso? Você foi batizado no mesmo Espírito que eu, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, para desempenhar uma função vital, onde as pessoas as almas possam ser ganhas para Jesus, possam conhecer o Evangelho, não apenas através de palavras, mas através de atitudes. Você está me entendendo? Amém? Em segundo lugar, nós somos um no amor e na missão em relação à diversidade no amor. Um só coração, mas muitas funções. Verso 4 e 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Olha o que vai dizer. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, é uma unidade, não é uma uniformidade, é uma unidade. Deus, Ele não nos fez iguais, senão também não daria certo. Se só existisse tradutores e libras como o professor Maxwell, e aí? E as outras coisas? E as outras áreas que precisam ser trabalhadas, como seria? Se só existisse aqui a Michele, só a Michele e todo o Ministério do Louvor só tocando violão, e aí, como é que seria? Até que daria para ser alguma coisa, né, Michele? Mas,
ia faltar muita coisa. Porque o texto fala de unidade, não de uniformidade. Deus não nos fez iguais. Nós temos dons. Nós temos dons, idades. Somos seres culturais. Nós temos habilidades diferentes. Você tem um dom, você tem uma arte, você tem uma habilidade diferente. Nem todo mundo trabalha com teatro, nem todo mundo trabalha com música, nem todo mundo sabe pregar, nem todo mundo sabe nem sequer até abordar pessoas ali na porta. Amém ou não? Eita, que é muito fraco. A beleza da unidade, escute bem isso no nome de Jesus, está em harmonia. Isso aqui é maravilhoso. A beleza da unidade está em harmonizar essas diferenças no amor. Então, é um amor que ele une as pontas. É assim, ó, o idoso ora pela juventude. O jovem ajuda o idoso na tecnologia. O que mais? O empresário financia. O voluntário vai, porque é voluntário. O amor é o elo perfeito que faz a engrenagem girar, funcionar, se encaixar. Amém? Então valorize o dom que o seu irmão tem. Mesmo que seja assim, totalmente diferente do seu, mas valorize o dom que o teu irmão, que a tua irmã tem. Porque você não é o rei da cocada preta, como muita gente pensa que é. A missão precisa tanto de quem prega no altar, quanto de quem limpa as cadeiras, os bancos da igreja, ou serve um cafezinho, um copo de água, mas com um sorriso nos lábios. Você entendeu isso? A missão é assim. Então valoriza isso. E em terceiro e último lugar, nós somos um no amor e na missão por causa da missão coletiva, ou em relação à missão coletiva. O mundo só crê no todo. É para o que diz o verso de João, coloque aí por favor, Creuza, 17, 21, por favor. O mundo só crê no todo. Olha o que diz o texto. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É preciso que haja essa unidade em nome de Jesus, porque havendo a unidade, haverá um testemunho que arrasta as pessoas. É o testemunho que pode dizer, o testemunho arrastador. Jesus, ele não disse que o mundo creria se fôssemos grandes pregadores individuais, não. Mas se fôssemos em unidade com o Pai. O amor coletivo da igreja é o maior argumento de defesa da fé, é o maior argumento apologético contra o ateísmo. Vou repetir: o amor coletivo da igreja é o maior argumento apologético contra o ateísmo. Se o mundo lá fora não vê unidade na igreja, o que vai ser da igreja? Como a igreja vai ter autoridade, amor, para pregar o evangelho? Como?
se não tiver esse desejo, esse amor de alguém, se sensibilizar e investir na sua vida para participar, fazer um curso de Libras, como esse que o professor está oferecendo, como vai ser? Como nós teremos alguém aqui que está sendo transmitido esse culto e de repente tem um surdo, um mudo assistindo, mas como é que ele vai entender? Se entendeu isso, é preciso que haja realmente esse amor coletivo na igreja, através da unidade do corpo de Cristo, porque esse amor coletivo, ele traz um impacto de mobilização. Quando toda a igreja, escute bem isso, no nome de Jesus, quando toda a igreja se move no amor, acolhendo o órfão, consolando o aflito, pregando a tempo e a fora de tempo, o bairro, a cidade, a comunidade local e a nação por inteira são constrangidos pela mensagem do Evangelho. Amém? Então existe esse impacto da mobilização causado pelo amor coletivo. Então, a sua vida e a minha vida e a nossa comunhão diária com a igreja, com os irmãos, queridos, isso é muito importante. São o folheto evangelístico que o mundo está lendo. Vou repetir. A sua vida e a minha vida e a nossa comunhão diária uns com os outros são o folheto evangelístico que o mundo está lendo hoje. Então, que tipo de mensagem eles têm lido? Que tipo de mensagem a sua família tem lido? Que tipo de mensagem os seus amigos, através da sua vida, dentro da igreja, têm lido? Que tipo de mensagem o povo lá fora, através da sua vida e da minha vida, eles têm lido? Então, a missão, ela falha quando a igreja se divide. E a igreja não pode estar dividida. A missão avança quando toda a igreja compreende que o amor mútuo, ele é o combustível para alcançar os perdidos. Quero te convidar a ficar de pé, fazer um desafio de conexão hoje. Olha para as suas mãos. Elas pertencem, as minhas mãos e as suas mãos pertencem ao corpo de Cristo. Então, use-as. Use-as esta semana para servir, para fazer a obra de Deus. Nós tivemos a semana passada, porque hoje começa uma nova semana, os norte-americanos que ainda estão aqui, estão indo para Cururipe, né? Hoje, acho que é hoje, né? Eles foram para lá, passar uma semana lá, e trabalharam lá na obra da congregação. E a gente consegue ver um pouco dessa unidade deles em Cristo, onde vieram nas suas férias para dar, para investir o seu tempo na obra de Deus. Isso é maravilhoso, usar as mãos para servir ao Senhor. Então use as suas mãos esta semana para servir alguém, para restaurar uma comunhão, para ser um mensageiro da paz. Amém, querido? Pregar o Evangelho com atitudes,
ou iniciativas. Seja músico silencioso da orquestra de Deus. Lembra da ilustração? Não seja, nós não podemos ser músicos silenciosos na orquestra de Deus, senão o povo não vai conseguir ouvir nada. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria que, se você puder, dar uma pessoa que está aí do seu lado, em nome de Jesus. Dê as mãos. Para que isso simbolize a unidade física. Amém? Isso está simbolizando a unidade física do corpo. Nós somos um em Cristo. E baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós entramos na Tua santa presença com os nossos corações quebrantados diante de Ti, Senhor. Nós te pedimos perdão pelas muitas vezes que nós somos músicos silenciosos ou desafinados na Tua orquestra. Perdoa o nosso egoísmo, o nosso isolamento, a fofoca, a indiferença, as divisões que tantas vezes feriram o Teu corpo e mancharam o Teu testemunho diante do mundo. Tira de nós todo o orgulho que nos faz pensar que somos alguma coisa, que não precisamos uns dos outros. Limpa os nossos olhos para que possamos enxergar o valor e a beleza de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite. Pai bendito, nós clamamos em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, sobre toda a igreja do Senhor. Aqui, agora, derrama do Teu amor, ágape, Senhor, em nossos corações. Que a nossa comunhão não seja apenas nominal, mas seja uma comunhão real, prática e de sacrifício. Dá-nos a graça de carregarmos os fardos uns dos outros, porque isso é graça nas nossas vidas, de chorar com os que choram, de nos alegrarmos com os que se alegram. Oramos, Senhor, para que cada ministério, cada departamento, cada liderança aqui representada, desde as nossas crianças que estão assistindo ali, não assistindo, mas participando do culto infantil, até a melhor idade, compreenda o seu papel vital diante do Senhor, como igreja do Senhor. Que o amor, Senhor, seja a nossa marca registrada, a nossa identidade e a nossa maior força. E agora, para encerrarmos esta oração, Senhor, nós nos consagramos à Tua missão. Nós não queremos ser apenas uma igreja que se reúne, mas uma igreja que se move, que trabalha, que o nosso amor, ele transborde as paredes desse templo, Deus, em nome de Jesus, e alcance as ruas, as escolas, as universidades, os locais de trabalho e as famílias da nossa cidade,
bairro, da nossa comunidade. Usa-nos como respostas de oração para os aflitos. Ó Deus bendito, que a nossa unidade seja tão poderosa e evidente, que o mundo olhe para nós e creia que Tu enviaste o Teu Filho Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, como um só corpo, sob uma só liderança, que és Tu, ó Senhor Cristo Jesus. Envia-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Louvado seja Deus.